Olá, eu sou o professor Diego e hoje nós vamos dar continuidade ao tópico 1, redes de computadores e a internet. Essa sequência de aula que nós teremos agora vai ser sobre atraso, perda e vazão em redes de computação de pacotes. Bom, de modo ideal, nós gostaríamos que os serviços da internet transferissem tantos dados quanto desejamos entre dois temas finais, assim, de modo instantâneo, sem nenhuma perda, né? E é uma pena, mas esse é um objetivo muito elevado, é algo que nós não conseguimos alcançar, né? E na realidade nós temos restrições de vazão de dados, de atraso, né? E até mesmo de perda de pacotes, né? Então, nessa sessão, nós vamos começar a examinar e também quantificar essa perda e vazão em redes de computadores. Abordaremos esses 4 temas: visão geral de atraso, atraso de fila e perda de pacote, atraso fim a fim e vazão nas redes de computadores. Vamos começar por visão geral de atraso em redes de comutação de pacote. Bom, aí pode surgir uma pergunta, né? Como ocorrem atrasos e perdas do pacote? A princípio, então, nós precisamos entender como que se forma, né, esse cenário. Aqui nós temos dois hosts, né? O host A e o host B, que estão aí transmitindo pacotes, e nós temos aqui dois roteadores, certo? Então, de início, nós podemos considerar que os pacotes eles são enfileirados nos buffers do roteador, né? Você já deve se lembrar, quando a gente fala de buffer do roteador, é um local de armazenamento destinado para ir recebendo os pacotes enquanto ainda não é possível que eles sejam transmitidos, né? Então ele vai guardar a vez para a transmissão. O comprimento da fila aumenta quando a taxa de chegada ao link, né, temporariamente excede a capacidade do link de saída. Então aqui nós podemos identificar um primeiro problema, né? Eu tenho mais pacotes chegando, né, do que pacotes sendo aqui transmitidos por esse enlace de saída, né? Então, a perda de pacotes ocorre quando a memória, ou seja, essa parte que é destinada para armazenar esses pacotes serão transmitidos, né, o buffer aqui dessa saída do roteador, né, utilizada para manter os pacotes enfileirados, ela se enche. Então, chega um momento, se eu tenho mais dados chegando do que capacidade desses dados saírem, né, que essa memória ela vai chegar ao seu limite e nesse momento a gente começa a ter a perda de pacotes, correto? Então nós temos aqui pacotes sendo transmitidos, né? Por exemplo, esse pacote que é esse primeiro da fileira, e eu posso ter nesse momento de transmissão dos pacotes, eu posso ter um atraso de transmissão. Um outro item possível, né, é que eu tenha um enfileiramento de pacotes. Nesse caso, nós vamos classificar como um atraso de fila. Outra possibilidade, né, enquanto eu tiver aqui buffers livres, né, buffers disponíveis, os pacotes eles vão sendo armazenados. Mas, se em algum momento esse armazenamento aqui exceder a sua capacidade, os pacotes que vierem a chegar eles vão ser descartados. Aqui nós vamos ter um outro problema, que é a parte de perda desses pacotes, né? Se eles não encontrarem, então, esses buffers livres, ok? Então aqui nós já conseguimos ver alguns problemas que nós podemos enfrentar com relação a atraso e perda de pacote. Mas vamos ver aqui sobre pacote 4 tipos de atraso que podem impactar que o pacote saia da origem A e vá até o seu destino, né? Então nós podemos aqui visualizar algumas formas de atraso, né? Então aqui a transmissão nós vimos no slide anterior. Nós temos também relação à fila
E agora nós estamos vendo aqui mais dois novos tipos de atraso, que é com relação à propagação e com relação ao processamento nodal. Vamos iniciar aqui vendo sobre o processamento nodal, mas antes é necessário que nós entendamos o seguinte, que esse D aqui dessa fórmula vem de delay, né, que é o atraso. Então o atraso total do nó, né, aqui por exemplo desse roteador, ele vai ser calculado a partir do que? Do atraso de processamento, mais o atraso do enfileiramento, mais o atraso da transmissão e mais o atraso da propagação. Bom, sobre o atraso de processamento, nós podemos entender que é o tempo exigido, né, para examinar o cabeçalho do pacote e determinar para onde ele vai ser direcionado, né? Então ele vai determinar, esse roteador determinaria qual o link de saída do pacote que chegou. Então isso aqui também pode ocasionar, né, um atraso de processamento. Essa checagem aqui. Outra verificação que é possível, né, de ser feita é verificação de erros em bits, né? Vai verificar se o pacote chegou e ele não teve a sua integridade danificada, tá? Temos também atrasos, né, de processamento em roteadores de alta velocidade, né, que em geral são na casa aí na ordem de microsegundos ou menos, né? Depois desse processamento nodal, o roteador direciona o pacote à fila que precede o enlace com o próximo roteador. Nesse caso, então, nós caracterizamos como assim que o pacote chega a esse nó, ele pode sofrer um primeiro atraso, que é o atraso de processamento, né? Através da verificação tanto da integridade desse pacote que chegou, quanto para onde esse pacote deve seguir, qual será o enlace de saída. Então isso geralmente leva aqui a alguma coisa abaixo de microsegundos, né? Na casa de microsegundos ou menos. Nós temos um outro atraso, que é o atraso de fila, né? Que é o atraso de enfileiramento. Então, o pacote sofre um atraso de fila enquanto ele espera para ser transmitido no enlace. Então, esse momento que ele está aqui aguardando para poder ser transmitido. O tamanho desse atraso vai depender da quantidade de outros pacotes que chegaram antes, né, que já estão aqui e que já estiverem na fila esperando pela transmissão do enlace. Se a fila estiver vazia e nenhum outro pacote estiver sendo transmitido naquele momento, então o tempo de fila do nosso pacote será zero, né? Porque os pacotes que estão chegando, eles já estão sendo transmitidos, tá? Por outro lado, se o tráfego estiver intenso, vários pacotes chegando mais do que consegue ser transmitidos, né? Caracterizando nesse caso, né, um tráfego intenso, e houver muitos pacotes também esperando aqui para ser transmitido, o atraso da fila será bem longo, né? Na prática, esses atrasos de fila aqui podem ser da ordem de micro a milissegundos. Bom, outro tipo de atraso que nós temos é o atraso de transmissão, né? Para poder calcular o atraso de transmissão, nós vamos considerar L como sendo o tamanho do pacote dado em bits e R como sendo a velocidade de transmissão do link, que vai ser dado, no caso, em bits por segundo. Então, o atraso é calculado dividindo o tamanho do pacote pela velocidade de transmissão, né? Que é a taxa de transmissão do link ao qual o pacote vai ser submetido. Nesse caso, nós podemos caracterizar que o atraso da transmissão ele tem a ver com o pacote. O quanto é possível de empurrar esse pacote para ser transmitido, né? Ou seja, o tempo necessário que vai ser calculado, né? Só tem o bits sendo dividido por bits por segundo, eu corto bits, vai ficar um segundo. Então isso aqui vai me originar o quê? Esse atraso vai ser dado por um tempo. Então, podemos aqui compreender que esse tempo vai ser relacionado
ao tempo gasto para que esse pacote todo seja transmitido pela rede. Esse é o tempo de transmissão, ou seja, o pacote vai ser todo, né? Lembrando, o pacote é uma sequência de bits, né? Não estamos falando de apenas um bit, uma sequência de bits que vai ter que passar por toda a rede. Então, esse tempo aqui de transmissão, até que o roteador possa colocar todo esse pacote no link de transmissão, nós chamamos de atraso de transmissão. Um outro tipo de atraso é o atraso de propagação. Já esse, né, ele está relacionado com esse D aqui de distância, né? Ou seja, relacionado ao comprimento do enlace físico, né? Por exemplo, pode ser utilizado aqui em metros. E essa relação da distância com a velocidade de propagação, né? Considerando aqui, por exemplo, uma velocidade que chega muito próximo à velocidade da luz, né? Porque aqui a gente está considerando o meio como sendo uma fibra, né? Que utiliza a luz para poder propagar dados. Nós podemos considerar também aqui um meio metálico, né? Que também vai ser utilizado e tem uma velocidade de propagação muito alta. Então a relação entre a distância e a velocidade de propagação vai, né, ser utilizado aqui para poder calcular então o atraso de propagação, que é essa relação entre o comprimento do enlace pela velocidade de propagação. Nós temos que considerar, né, que o atraso de transmissão é muito diferente do atraso de propagação, né? Bom, para poder tentar conceituar um pouco melhor essa distinção entre esses dois tipos de atraso, que é comum haver uma certa confusão sobre esse tema, né? Podemos considerar então que o atraso de transmissão ele é a quantidade de tempo necessária para o roteador empurrar o pacote para fora, né? Lembrando que o pacote está lá dentro do nó, então o tempo que esse pacote todo vai ser colocado no meio físico, tá? É uma função do tamanho do pacote e da taxa de transmissão do enlace, mas nada tem a ver com a distância entre os nós. Não estamos falando aqui se o nó está a 10 km ou se o nó está a 10.000 km de distância, tá? Nada tem a ver com isso, e sim com o pacote e essa relação do tamanho do pacote com a taxa de transmissão do enlace. Já o atraso de propagação, por outro lado, é o tempo que leva para um bit. Então, peraí, já não estamos falando de pacote, estamos falando agora de um bit. Se propagar de um roteador até o seguinte, é uma função da distância entre os nós, né? Então, a distância que vai prevalecer aqui nesse cálculo. Mas nada tem a ver com o tamanho do pacote ou com a taxa de transmissão de enlace. Então, para a gente poder aqui entender, quando eu falo de atraso de transmissão, eu estou falando de algo relacionado ao pacote, né? O tempo que esse pacote vai levar para ser colocado no meio de transmissão, né? No enlace. Quando eu falo do atraso de propagação, eu estou querendo dizer, então, que é o tempo que o bit leva da origem até o destino, ou seja, para percorrer toda essa distância do enlace, tá? Então, propagação é esse bit, esse tempo que o bit leva para percorrer todo o enlace, e transmissão é o tempo que o roteador ele se encarrega, né, ou um host qualquer, de pegar todo esse pacote, esse conjunto de bits e empurrar para o enlace, ou seja, de transmitir todo esse pacote no enlace de transmissão. Podemos esclarecer melhor as noções de atraso de transmissão e de propagação fazendo uma analogia, tá? Nesse caso é a analogia do comboio. Considere uma rodovia que tenha um posto de pedágio a cada 100 km. Então temos essa distância aqui. Imagine que desse posto para o próximo também tem outra distância aqui de 100 km, tá? Imagine que os trechos da rodovia entre os postos de pedágio eles sejam enlaces e que os postos de pedágio sejam aqui os roteadores, tá? Suponha que os carros trafeguem
isto é, eles vão se propagar pela rodovia a uma velocidade de 100 km por hora, isto é, quando o carro sai de um posto de pedágio, ele acelera instantaneamente. Então não tem aquele tempo de começar aqui para poder pegar a velocidade, não. Instantaneamente ele já começa a 100 km por hora e mantém essa velocidade, né, entre os dois pontos de pedágio. Agora, considere que 10 carros que nós temos aqui viajem em comboio, um atrás do outro, em ordem fixa, tá? Imagine que cada carro seja um bit e que o comboio seja um pacote. Suponha ainda que cada posto de pedágio que nós temos aqui libere, isso é, transmita um carro a cada 12 segundos, que seja, para poder ficar um cenário mais ideal, tarde da noite, e que os carros do comboio eles sejam os únicos na estrada, tá? Não há mais nenhum outro carro aqui nessa via. Por fim, agora, imagine que ao chegar a um posto de pedágio, o primeiro carro do comboio ele vai aguardar na entrada, ele vai ter que ficar paradinho aqui, esperando, né? Vai ficar aguardando até que os outros 9 cheguem e formem uma fila atrás dele, tá? Assim, o comboio inteiro deve ser armazenado no posto do pedágio antes de ser enviado. Então, vai começar a transmitir, todos vão ter que ficar aqui até, né, fazendo essa analogia, porque assim acontece com os roteadores, né? Quando chega o bit, chega todos os bits, poder montar o pacote. Primeiro eu monto o pacote todo, né? Que nós vimos lá no atraso de processamento. Monto todo o pacote, verifico a integridade desse pacote e vai ser observado para qual link esse pacote deve seguir, tá? Então estamos seguindo aí nessa ideia. O tempo necessário para que todo esse comboio passe pelo posto de pedágio e volte à estrada, como que nós vamos calcular, tá? Então quanto tempo leva até o comboio estar na área do segundo pedágio? Então vai lá, dá um pause nesse vídeo, tenta pensar sobre isso aqui para ver se você realmente entendeu. Se for o caso, volta, assiste de novo as explicações e tente resolver. Vamos lá. Bom, vamos então resolver então essa questão, né? Tempo para empurrar todo o comboio através do pedágio, né? Vamos soltar aqui uma animação para você poder visualizar. Ó. Esse tempo de soltar todo o comboio, né, através do pedágio, nós temos o seguinte. São 10 carros. Se eu tenho aqui 12 segundos por carro, quer dizer que em 1 minuto, né, se eu pegar 1 minuto, que são 60 segundos, né, dividir por 12, eu sei que consigo mandar 5 carros por minuto. Então, o tempo necessário serão 2 minutos. Né? E esse tempo de 2 minutos ele é semelhante ao que? O atraso de transmissão em um roteador. O tempo necessário para um carro trafegar da saída de um posto de pedágio até o próximo, como nós vamos calcular, né? Então, nós vamos pegar a distância, que é 100 km. Se eu voltar aqui de novo, ó, pegar aqui o apontador, 100 km dividido pela velocidade, né? Ou seja, distância pela velocidade. Nós estamos falando sobre propagação, né? Então, se eu divido 100 km por 100 km por hora, eu tenho uma hora que é aqui igual a 60 minutos, né? Portanto, o tempo decorrido entre o instante que um comboio é armazenado em frente a um posto de pedágio até o momento em que é armazenado em frente ao seguinte é a soma do quê? Do atraso de transmissão mais o atraso de propagação. Então, nesse exemplo, nós temos 60 mais 2. Então, nós temos que o tempo necessário aqui vão ser 62 minutos. Então, vamos novamente observar aqui, ó, né, essa animação. Então, eu consigo colocar, nesse caso, pensando no roteador, ele consegue empurrar todos os bits, né, aqui nessa via, nesse enlace, todos os bits sem que o primeiro ainda tenha chegado, né? Novamente, ó, empurro todos os bits
né? Sendo que ainda não chegou nenhum. Depois que eles começam a chegar, vão se acumulando para poder formar o pacote. Mas eu posso ter um cenário um pouco diferente, né? Imagina que esse cenário, né, o que aconteceria, vou pegar novamente aqui o apontador, o que aconteceria se o tempo de liberação do comboio no posto de pedágio fosse maior do que o tempo que um carro leva para trafegar entre dois pontos? Quando a lentidão está associada à transmissão e não à propagação. Vamos observar o que acontece. Ó. Então eu tenho os carros aqui. Ó. Observe que eu tenho uma velocidade alta de propagação agora e a velocidade de transmissão já não é tão alta. Né? Nesse caso aqui a transmissão está lenta e a propagação está muito rápida. De novo, ó. Os carros vão sendo transferidos rapidamente. Então o transferidor já está chegando no próximo roteador, mas ainda parte do pacote continua aqui. Se eu vou, por exemplo, anterior, né? Aqui nós temos o outro cenário. Aqui eu tenho uma alta capacidade de transmissão e a propagação é uma baixa capacidade de propagação. Ah, mas quando que eu vou ter algo assim? Por exemplo, se você estiver transmitindo, né, fazendo a transmissão entre nós, né, entre hosts finais, e o meio, o enlace que fosse utilizado, por exemplo, vai ser aí uma comunicação através de um satélite já estacionário, né, que você precisa enviar os sinais aqui da Terra para o satélite, depois retransmitir para outro ponto, né, espacial diferente. Então você vê que você pode ter uma capacidade de empurrar, né, muito grande. Então você consegue transmitir rapidamente, mas esses vão se propagar com mais lentidão. Já no exemplo, se você tem, no caso, uma fibra de alta velocidade, né, e um dispositivo que não consegue transmitir muito rápido, vai ser assim. Quando ele começar, ele colocou na via, já é transmitido, já vai muito rápido. Esse cenário. Bom, então assim, por outro exemplo, né, vamos supor então que os carros trafeguem a uma velocidade agora um pouco maior. Então antes nós tínhamos um tipo de veículo, agora nós temos aqui uns carros mais rápidos, né? Então a velocidade desses carros no momento ela foi para 1000 km por hora, né? Então agora nós temos carros que se propagam a 1000 km por hora. E o pedágio ele vai liberar, ele vai transmitir um carro por minuto. Antes, né, no exemplo anterior, o pedágio liberava um carro a cada 12 segundos. Agora aqui nesse exemplo é um carro por minuto. Né? Aí temos aqui a pergunta. Os carros chegarão ao segundo pedágio antes de todos os carros serem atendidos no primeiro pedágio? O que você acha? Novamente, pausa esse vídeo, tenta pensar, tenta aí colocar essa resposta sua no papel, escreve em algum lugar e depois você continua para verificar se a tua interpretação foi correta. Então, se nós analisarmos aqui, né, a resposta é sim, né? Para essa pergunta aqui. Então, depois de 7 minutos, o primeiro carro chega ao segundo pedágio. Nesse momento, ainda temos 3 carros no primeiro pedágio. Ué, mas como foi calculado isso aí? Veja bem, nós temos aqui, para achar o tempo, né? Nós temos aqui a distância percorrida pela velocidade de propagação. Então, se nós dividirmos 100 km por 1000 km, nós temos 0,1 hora, né? Não é 0,1 minuto, é diferente. Então, 0,1 hora, que equivale aí a 0,1 vezes 60, né? Então, nós temos aqui o equivalente 0,1 hora é igual aí a 6 minutos. Né? Se eu pegar que ele demorou 1 minuto para começar a transmitir, né, para colocar esse primeiro pacote para ser propagado, então nós temos 6 mais 1 que é igual a 7 minutos. Né? Então depois de 7 minutos o primeiro carro chega ao segundo pedágio e 3 carros ainda continuam no primeiro pedágio. Então, depois de 7 minutos, o primeiro carro chega ao segundo pedágio e 3 carros ainda continuam aqui no primeiro pedágio, tá? Então, nós temos aqui no T0, né, como estava antes, certo? E depois no T7, aqui que nós já tivemos 7 carros sendo propagados.
Bom, pessoal, nossa próxima aula vai ser sobre atraso de fila e perda de pacote. Até lá!